Pessoal, a defesa da deputada Carla Zambelli planeja pedir a suspensão do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia. Como eu já tinha noticiado para vocês, há um processo contra a Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. E a defesa da deputada federal Carla Zambelli está analisando a hipótese para pedir a suspensão dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, no processo em que ela é ré por suposta invasão e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça. Você lembra do caso, tá? O hacker, para mostrar para Carla Zambelli que o sistema das caixinhas brancas podia ser acessado, ele acessou o CNJ, o Sistema do Conselho Nacional de Justiça. Lá, ele colocou um mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes. E nesse mandato de prisão, ele assinava como se fosse o próprio Alexandre de Moraes e ainda ironizou. No final, colocou prenda Alexandre de Moraes e faz o L. É isso que o hacker colocou lá no mandado de prisão redigido por ele, segundo ele mesmo disse, a pedido da Carla Zambelli. O Supremo Tribunal Federal vai voltar a julgar esse caso. E olha só, na última terça-feira, a primeira turma do STF tornou a deputada Zambelli e o hacker Walter Degatti Neto réus pela suposta invasão do sistema do CNJ. Na ocasião, os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia citaram a desinteligência natural da parlamentar, ou seja, chamaram a Carla Zambelli de burra, né? Ou seja, uma conduta até inapropriada para magistrados. Magistrados, eles devem se ater à questão jurídica do caso. E o magistrado partir para ofensa pessoal contra um dos réus ou um das partes no processo não é uma conduta comum. Olha só o que aconteceu. Quando Vossa Excelência, o ministro Moraes, descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter inclusive determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência, disse a Carmen Lúcia. Moraes, por sua vez, chamou a invasão ao sistema do CNJ e a adulteração de documentos do Judiciário de burrice. Abre aspas. Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria burrice mesmo, natural, e achando que isso não fosse ser descoberto. Daniel Bialski, que é o advogado da Zambelli, citou que a desqualificação promovida pelos ministros da Suprema Corte seria motivo para pedir a suspeição dos magistrados. Então, o advogado da Carla Zambelli ele está utilizando esse argumento de que houve um ataque gratuito por parte dos dois ministros contra a Carla Zambelli. O fato é o seguinte: qualquer ministro do STF que fosse ser julgado já tem um pezinho ali na suspeição simplesmente pelo fato de ser a Carla Zambelli, né? Mas quando o ministro já desqualifica a Carla Zambelli aqui, poderia ser um motivo para suspeição, sim. Ou seja, há uma inimizade clara, principalmente entre o Alexandre de Moraes e deputados bolsonaristas. Mas a gente sabe muito bem, quem vai decidir é o próprio Supremo. E cá entre nós, o Supremo não costuma dar inelegibilidade, não costuma dar suspeição em casos em que seus próprios ministros são alvo. Nem habeas corpus, que é uma medida assim maior do que a própria Suprema Corte, está na Constituição, eles não dão um ministro contra o outro, quem dirá uma suspeição, né? Então, pedido foi. Se vai ser cumprido, aí já é uma outra história. E aí é interessante a gente observar a atuação do judiciário brasileiro. A Maria Helena, ela é candidata a prefeito do Partido Novo. E essa moça vem ganhando uma certa notoriedade, até pela contundência com que ela faz críticas e pela inteligência. É uma moça muito inteligente e sabe, a gente percebe que o pessoal
o eleitor em si, ele gosta da polarização. Ele não gosta de observar a inteligência, a qualificação das pessoas. Mas olha só o que a Maria Helena aqui disse, né, durante uma entrevista que foi dada no Pleno News. Olha o que ela fala sobre a questão do judiciário. Lembrando que ela é do Partido Novo. E aí eu sei que vocês até criticam um pouquinho, né? Mas para mim, hoje, o melhor partido, assim, o partido de direita, que realmente representa uma visão nova, sem, sabe, sem uma radicalização e como que eu diria essa palavra sem ser muito feio? Vai mesmo. Uma prostituição da política, como o PL faz, é o Partido Novo. Eu ainda gosto do Partido Novo e acho o Partido Novo um dos partidos de direita mais coerentes do momento. Mas olha só o que diz aí a Maria Helena. Dá uma olhada. Todo cidadão brasileiro, todo político, todo veículo de comunicação deveria ter a total consciência que hoje o maior problema do Brasil é o nosso judiciário. Principalmente o Supremo Tribunal Federal e ali dentro o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele tem passado por cima da Constituição. No meu curso de Introdução ao Direito, eu aprendi que você não pode, primeira coisa, a imparcialidade de um juiz. Ele não pode julgar um caso em que ele é a parte afetada. Ele é vítima e ele é juiz. E ele ainda conduz o inquérito. Isso é um absurdo completo. Se rasgou a Constituição. A gente vê o que aconteceu no 8 de janeiro. Aquelas pessoas não têm foro privilegiadas. Elas não tinham que ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente está rasgando de fato a nossa Constituição. Todo cidadão brasileiro, todo político, todo veículo de comunicação deveria ter a total consciência que hoje o maior problema do Brasil é o nosso judiciário. Principalmente o Supremo Tribunal Federal e ali dentro o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele tem passado por cima da Constituição. No meu curso... Pois bem, você vê aqui que ela está começando a trazer um discurso mais contundente. Sabe, e esse discurso, criticando as atuações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, em especial do Alexandre de Moraes, vem ganhando corpo. Cada vez mais e mais pessoas vêm trazendo um discurso com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Há pouco tempo atrás, sabe, todo mundo tinha medo, simplesmente medo de falar o nome do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E ele, sem sombra de dúvidas, é um homem que causa pavor em grande parte da população brasileira, que, na minha visão hoje, a maioria dos brasileiros são do espectro de direita, e grande parte apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. E quer queira, quer não. As pessoas têm medo. Depois do que aconteceu no 8 de janeiro, é óbvio que tem medo. E a atuação, a gente viu, sabe, é muito questionável do ponto de vista jurídico. Vem também com duras palavras contra o STF, vem tomando coragem já há algum tempo, é o pastor Silas Malafaia. Matéria também do Pleno News. Malafaia põe STF contra a parede por elegibilidade de Bolsonaro. Olha só, interessante o que o Malafaia fez. Ele usou as últimas decisões do STF, né, decisões aí que causaram uma polêmica, né, geraram uma grande discussão nas redes sociais, nos jornais, na sociedade brasileira como um todo, né? As últimas decisões, principalmente do ministro Dias Toffoli, e o Malafaia fez suas críticas aqui. Ouça só. Povo abençoado do Brasil, por favor, assista esse vídeo até o final, sem paixão política, os fatos que eu vou mostrar e tire as suas conclusões. Primeiro, vamos à questão de Lula. Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, na primeira instância por Sérgio Moro, a segunda instância por unanimidade, o TRF4 confirma, a terceira instância por unanimidade confirma também a mesma coisa. Aí, 2018, a defesa apela para um habeas corpus, para Lula não ser preso. O STF rejeita, significa então que o STF reconhece as condenações de Lula.
Depois, em 2019, e Fachin vota contra o habeas corpus. Depois, em 2019, eles entram novamente no STF pedindo a liberação, a liberdade de Lula. E o STF, a segunda turma, rejeita. Fachin vota contra a liberação de Lula. Agora, em 2021, não me pergunte por que cargas d'água, é esdrúxula a argumentação de Fachin. Fachin libera ele e o STF confirma a liberação de Fachin. Agora vamos para o caso, preste atenção, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, roubalheiro. Agora vamos para o caso de José Dirceu. Foi condenado por roubalheiro a 30 anos e 9 meses de cadeia. Em 2018, por proposta do seu ex-funcionário, é uma piada, agora ministro do STF, Dias Toffoli, que sempre trabalhou para o PT, esquerdopata de carteirinha, a segunda turma libera da cadeia José Dirceu, 30 anos, 9 meses de cadeia por roubalheira. E agora, a segunda turma, em 2024, extingue de vez todo o processo contra ele está livre e solto para ser candidato a qualquer coisa. Também o STF extingue tudo de Marcelo Odebrecht, que fez delação, que fez acordo de leniência, isso é, reconhece que roubou para devolver 3 bi e 800 milhões. Foi tudo cancelado. Vamos ao caso de Bolsonaro? Bolsonaro se torna inelegível 2 vezes, não é porque roubou, não é por causa de corrupção, os 2 motivos. Primeiro, porque reuniu embaixadores para criticar a urna eletrônica. A atribuição de convocar embaixadores é do presidente da República. Antes, Fachin, que presidia o TSE, convocou, sem ter autoridade para isso, os embaixadores para poder falar das eleições. Então, olha o absurdo da inegibilidade de Bolsonaro. O segundo motivo foi abuso do poder político e econômico na parada de 7 de setembro em Brasília e Rio de Janeiro. Como é que é isso? Primeiro, não foi usado os locais da parada militar. Quem alugou o trio fui eu. Não tem nada a ver com poder econômico, nem com poder político. E Bolsonaro se torna inelegível por 2 razões esdrúxulas e vergonhosas. Mas quem comanda o TSE, responsável por isso? O ditador da toga, Alexandre de Moraes, que recebeu superpoderes nas eleições ao arrepio da lei eleitoral e comanda e controla o TSE e é o responsável por essa patifaria, e o TSE deixou de ser Tribunal Superior Eleitoral para ser Tribunal Superior Político. A minha pergunta é, o caso agora de Bolsonaro está no STF, está nas mãos de Fux, que tem sido até um cara coerente, mas isso vai para o plenário. Será que o STF vai ter a coragem de manter a inegibilidade de Bolsonaro quando libera Lula, libera José Dirceu, libera Marcelo Odebrecht por roubalheira? Eu não posso acreditar. Será a desmoralização total do STF. O STF, se fizer isso, se manter a inegibilidade de Bolsonaro, vai deixar de ser Supremo Tribunal Federal para ser Supremo Tribunal Político. E eu espero, eu não vou dizer que eu tenho certeza que eu não estou na mente dos ministros, não é possível o Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro por casos esdrúxulos e vergonhosos. Deus tenha misericórdia do Brasil, ilumine essas autoridades, abençoe você e sua família. Você ouviu tudo que o Malafaia falou? Todo o roteiro do que aconteceu com Lula, Zé Dirceu, Odebrecht e os motivos pelos quais Bolsonaro se tornou inelegível? E você viu o Malafaia falando, tá na mão do Fux, depois vai para o plenário. Eu não acredito que o STF vai ser capaz de manter a inelegibilidade de Bolsonaro. Seria deturpação da imagem do Supremo Tribunal Federal. Sinceridade é mais ou menos você tá dentro de um local onde de repente aparece um cão raivoso e você olhar para o cão raivoso que está pronto para te atacar e começar a falar para ele, mas veja bem, cão, não tem justificativa você fazer isso, não é assim que funciona. O que vai acontecer? Você vai sair todo mordido, não é? Pois é. É a mesma coisa, não adianta Malafaia falar argumentos jurídicos. Olha,
O Fachin teve reunião sem autorização, porque é uma prerrogativa do presidente. Falou sobre o mesmo assunto que o Bolsonaro. O Bolsonaro não poderia ter ficado. O evento de 7 de setembro também não justifica. É só olhar o caso do relógio do Lula e o relógio do Bolsonaro. É só olhar o que o Lula pode e o que o Bolsonaro não pode. Falou bem, tá? Lembro da matéria do Mário Sabino. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte política, tá? Não sou eu que estou falando, é o Mário Sabino. Então, tá, cá entre nós. Eu duvido muito, mas muito, que algum momento o STF vai reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Pois é, esse é meu ponto de vista. E você, o que você acha? Você confia no STF e acha que o STF vai utilizar argumentos jurídicos para deixar o Bolsonaro elegível ou não? A decisão é política e Bolsonaro se mantém inelegível. Coloca no comentário que eu quero saber.